Então, minha saudação a todos. Hoje, nossa live aqui da quarta-feira, né? Vamos estar, nossa base aqui hoje, então, é o Café com Cristo, e uma mensagem importante para nós, igreja, aqui, né? É a sétima carta de Apocalipse, que é a carta à igreja em Laodiceia, né? A carta à igreja em Laodiceia. E é uma carta que fala problemas sérios do Laodicense, que é a mornidão, né? Mornidão. Então, vamos ver mais em cima desse tema aqui, fazer uma meditação, vamos ver se a gente consegue aprofundar e extrair para nós aqui também, né? Extrair mensagens, até que ponto nós também não temos problema que os irmãos de Laodiceia tinham aqui, né? Então, carta em Laodiceia, e eu coloquei o título aqui, seja quente ou frio. Né? Deus falou muito sobre isso. Ele falou aqui bastante, né, sobre precisamos tomar posição diante de Deus, né? O problema dos laodicenses é que eles eram mornos, e o Senhor não se agrada do morno, né? A gente sabe que é bem sério. Então, o Espírito de Deus tem falado em tomar posição. Então, é tempo de tomar posição, seja quente ou frio. O Senhor não aceita o morno, né? Vamos ver sobre esse tema aqui, que é um tema bem interessante, é uma carta muito interessante também, que Jesus falou para a carta da igreja em Laodiceia. Mas vamos começar, então, fazendo uma leitura, né, dessa carta. Vamos ver, está lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3, vamos ler do 14 ao 19, né? Então, é Jesus falando aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, né? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Até aqui, então. Amém, meus irmãos. Então, a carta da igreja de Laodiceia. Jesus falou forte com essa igreja, né? É a sétima igreja aqui de Apocalipse. E Deus está falando com a gente também, né? Essas cartas servem também para nós, para nos exortar. Mas convidar então a irmã Núbia, fazer a oração inicial, depois vão estar ouvindo 2 cânticos e depois vamos assistir também o Nutrivídeo sobre esse tema. Amém? Amém. Então vamos estar orando. Amado Deus, poderoso Pai, entrando na tua maravilhosa presença nessa noite, Pai. Em primeiro lugar, queremos te agradecer pela vida, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela palavra, por todos os livramentos, por todas as bênçãos, todas as provas e tribulação que temos passado. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, aumentando Tua graça, aumentando a nossa fé, para que a gente venha estar vencendo todos os desafios que nós temos enfrentado pela frente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa live, abençoa cada irmão que já entrou e aqueles que ainda não entraram, que o Senhor venha estar tocando no coração deles para que eles entrem e participem conosco e que o Senhor venha estar, Pai, nos fortalecendo cada dia, Pai, aumentando Tua graça, para que a gente venha, Pai, suportar as provas e vencê-las, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco nessa noite, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Se porventura queres algo, peça a Deus. Porém, com fé em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante a um dado mar,
impelida e agitada pelo vento. Portanto, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, pode parecer da fé salvá-lo. Portanto, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, pode parecer da fé salvá-lo. Bendito o homem que suporta a provação, que permanece no Espírito e obedece a Cristo. Bendito o homem que resiste ao diabo, porque de vós fugirá, porque verás que és de Cristo um santuário. Bendito o homem que suporta a provação, que permanece no Espírito e obedece a Cristo. Bendito o homem que resiste ao diabo, porque de vós fugirá, porque verás que és de Cristo um santuário. Alegrem-se, pois, no que não eleva o teu ego, porque assim depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Bendito o homem que suporta a provação, que permanece no Espírito e obedece a Cristo. Bendito o homem que resiste ao diabo, porque de vós fugirá, porque verá que é de Cristo um santuário. Senhor Jesus, nos traz a memória, Senhor Deus, o que nos dá esperança, Senhor Deus. Nos lembra, Senhor Deus, que somos santuários teus, Pai. Que não há nada no mundo, Senhor Deus, que possa nos trazer a paz, preencher o nosso coração, Senhor, nos trazer a alegria. Somente a tua presença, somente o teu reino, Senhor, é o que nos traz alegria, nos traz paz, nos traz, Senhor Deus, sentido às nossas vidas. Filho meu, não se separe da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, e nos meus filhos cause contaminação. Libere o perdão para que haja unidade e comunhão. Invoque o Senhor Jesus e livre-se do espírito da rejeição, porque ele não tem mais perdão, já está em condenação.
e livre-se do espírito da rejeição, porque ele não tem mais perdão, já está em condenação. Filho meu, não se separe da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. E nos meus filhos cause contaminação. Libere o perdão para que haja unidade e comunhão. Invoque o Senhor Jesus e livre-se do espírito da rejeição, porque ele não tem mais perdão, já está em condenação. Invoque o Senhor Jesus e livre-se do espírito da rejeição, porque ele não tem mais perdão, já está em condenação. Amém. Agora, para hoje o Senhor tem uma palavra para a gente em Apocalipse 3, do 14 ao 19. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ver o que Jesus quer falar conosco no dia de hoje. E essa palavra é para mim, com certeza, como é para ti também. Irmão, sempre que o Senhor fala aos nossos ouvidos, é para nós mesmos, não é para os outros. Coisa boa quando a gente está ouvindo uma palavra, né, para a alma, né? Bom, a gente começa a pensar, essa palavra encaixa bem no fulano. Não, encaixa bem na gente. Amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Obviamente que é Cristo, o ressurreto, o aprovado, o primogênito dentre os mortos, está falando. Conheço as tuas obras. Ai, como conhece? A minha é tua. Quero dizer para você, não há como esconder nada de Jesus. Ele conhece a minha obra, ele conhece a tua obra, e eu acho maravilhoso isso. Porque dele eu não posso esconder nada, nada. Tudo está descoberto diante da luz, e ele é luz. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus está falando essas palavras. Ele diz que conhece as nossas obras. E diz que tu não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim
compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para te ungires, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Há pouco eu estava aqui antes da reunião, antes da mensagem, e o Senhor falando, meditando nessa palavra: avisa o meu povo, porque eu estou voltando, está muito próximo a minha vinda. E se Ele deu essa palavra aqui, eu fiquei um pouco pensativo. Laodiceia, avisa o povo que eu estou voltando. E o versículo que o Senhor quer falar conosco é o 18 deste trecho, com todos, mas hoje eu me sinto assim no encargo de falar sobre o 18 com os irmãos. Ele nos aconselha, né? Irmos ao Santo dos Santos, irmos a Cristo para comprar. Uma maneira simbólica de falar que nós temos que nos consagrar. Nós temos que nos humilhar. E nós temos que orar, jejuar, para ir ao Senhor, confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, que não estão escondidos de mim nem de você, estão claros e patentes para mim e para você. O que ocorre na nossa vida, irmãos, é que a gente está entrando às vezes, sabendo que está errado os nossos procedimentos, a maneira de nos portarmos. Estamos sabendo que o que estão falando a nós, o que eu estou fazendo, não está de acordo com a vontade de Deus muitas vezes. E a gente parece que adormece, parece que fica imóvel e vai indo, e vai se deixando levar, e vai indo por aqueles sentimentos, por aqueles procedimentos que sabemos que Deus não aprova. Pois bem, o Senhor nos dá conselho aqui. Estamos perto de ver esta manifestação do grande Rei Jesus Cristo. E vamos enfrentar um tribunal que sabe tudo e vê tudo. Sabe até o que eu estou maquinando e pensando aqui no reino de Deus hoje. Sabe o que eu ando fazendo às ocultas. Sabe tudo sobre mim. Ele não... Nada dele está escondido. E ele disse: eu aconselho-te. Se o Senhor manda pregar o 18 hoje, obviamente todos estão com chances de se acertar, de refazer as alianças com Deus, estão com oportunidade clara de estar reconciliando plenamente com a cabeça desse corpo, o qual eu estou inserido ali por misericórdia e graça. Estamos com plenas condições porque o conselho está sendo falado novamente aqui. Esta é a palavra rema para este momento que o Senhor trouxe. Ele disse: compre ouro refinado pelo fogo, para que tu fiques rico. O que será isso, irmão? Voltar. Primeiro, pedir perdão a Deus, porque estamos desprezando aquilo que é mais rico do universo, a sua palavra. A palavra de Deus, que foi liberada com tanta graça e com tanto amor para nós. Porque quantos e quantas
Bilhões de pessoas não conhecem o que nós conhecemos e o que Deus nos deu. Bilhões de pessoas nesse momento não sabem dessa realidade. Pois o Senhor deu o seu ouro refinado, deu a palavra para nós. E a palavra que o Senhor dá é o próprio Cristo se dando a nós como parâmetro, como forma, como matriz, para que eu e você fiquemos adequados, tanto por dentro como também por fora. Porque quando Deus muda a gente por dentro, a mudança aparece aqui fora. Então, se a palavra não mudou os homens por dentro que Deus chamou, as pessoas que Deus colocou no corpo, e os nossos procedimentos não estão ainda em conformidade com a palavra recebida, isso significa que estamos desprezando as riquezas que Deus tem nos dado. E nós muitas vezes pensamos que somos ricos, que estamos cheios de conhecimento. Eu quero dizer, uma pessoa cheia de conhecimento, ela não é rica. Ela é uma pessoa que carece de muita piedade e misericórdia de Deus e de nossos irmãos que devem clamar em oração porque ela não está agradando o nosso Senhor. Nós temos que lutar muito para sair do estágio do conhecimento e para assumir a realidade da obediência à palavra, para santificar as nossas almas. Aí sim seremos ricos quando isso acontecer. Então, quando nós estamos cheios de conhecimento e não conseguimos ainda a realidade, o Senhor está aconselhando, volte para a palavra, volte se alimentar. Te humilha de novo, porque você e sua memória esqueceram de qual é a utilidade de eu entregar a palavra a vós. Eu lembro quando Davi era fragilizado pelos seus pecados, pela luz divina, quando o profeta chegava e acusava e mostrava a ele os seus erros, ele não saía correndo atrás do profeta como Saul fez. Por favor, invoca o Senhor, vamos oferecer sacrifícios e holocausto, me repõe na presença de Deus. Nós sabemos que isso é um procedimento carnal, religioso. Nós não devemos correr atrás de homens. Nós devemos correr atrás de Cristo como Davi fazia. Quando ele via a sua vergonha exposta, quando ele via os seus pecados expostos, ele se atirava nos braços graciosos de Deus e ali ficava até o Senhor levantar ele do chão. E isso é confiança, é fé em Deus, é a pessoa que tem a realidade da riqueza refinada de Deus, da palavra, porque é o único que pode nos tirar de uma religião legalista e nojenta é só Jesus. O único que pode nos tirar de uma libertinagem, de um amor ao mundo é só Jesus. O único que pode me consolar nas horas que eu sou afligido pela verdade é Deus. O único que pode fazer todas as coisas na nossa vida é Cristo. Estamos nos braços da sua rica e honrosa graça. Nós estamos só dependendo disso. Quanto arrependimento muitos de nós precisam ganhar da parte de Deus. Porque o lugar mais digno no corpo, no reino de Deus, é ser servo fiel a Jesus. O lugar mais honroso no reino de Deus para um homem é ser servo de Jesus Cristo. E desfrutar daquela preciosa graça que se derrama cada dia sobre nós, por causa do Espírito que mora, que habita, e que é nosso conteúdo e que será ainda a nossa expressão. Aqui ele diz, vá de volta, olha de volta para a palavra, porque tu não entendeu bem as coisas ainda. Tu estás te achando muito, tu estás soberbo, tu estás te sentindo menos do que eu disse que tu é, que também é pecado. E nem mais e nem menos. Deus tem uma medida para os seus servos.
Tem um limite para cada servo. Amém? Vestiduras brancas para te vestires. Nós sabemos que isso é a consequência do comprar o ouro refinado. As vestiduras falam dos nossos atos, sob a autoria do Espírito que mora e habita dentro de nós. Ele tem que ser o autor e tem que ser o conteúdo da nossa expressão, o motivo da nossa expressão. São os atos de justiça que o Senhor está falando de vestes brancas, o que no mundo espiritual, as atitudes de um homem, o pensar de um homem, o sentir de um homem, o comportamento de um homem, são as vestes espirituais que Deus está vendo. Ou elas vêm de Cristo ou elas vêm de Satanás. E isso no mundo espiritual é tão visível. Quando uma pessoa é olhada pelos anjos, olhada por Deus, olhada por Satanás, ele sabe que tipo de roupa você está usando. Se você é uma pessoa falsa no reino de Deus, por exemplo, as vestes não são brancas. Se você é uma pessoa que é egoísta no reino de Deus, suas vestes não são brancas. Se você não sabe amar os teus irmãos, as tuas vestes não são brancas, mas são manchadas, talvez, com outras cores, de cinza ou de preto. Porque as nossas vestes ou são brancas, ou são cinzas, ou são pretas. Depois o Senhor fala, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez. Isso aí no dia do Senhor. Diz que será um dia de grande vergonha e de grande felicidade para alguns, felicidades, vergonha para os outros. Por que vergonha? Porque todos vão ver os meus erros. Todos. Todo mundo espiritual. Todas as pessoas vão ficar sabendo, todos os irmãos vão ficar sabendo das vergonhas da nossa nudez. Porque não temos as vestes brancas e santas que a palavra produz. A palavra que produz essas coisas. E não adianta ir no melhor costureiro, no melhor confeccionista, não adianta comprar tecidos, essas vestes que o Senhor fala, trata-se de um convencimento interno de que Jesus é Senhor e Salvador e eu sou servo e eu só te sirvo e só presto para isso na vida. Aí então as vestes serão brancas. O Senhor diz: e colírio para ungir os olhos, colírios para ungir os olhos. Quando eu vejo os outros, meu sentimento, eu vi erros, eu vi fraquezas, eu vi como ele está mentindo, eu vi como ele é falso, eu vi como ele é egoísta, eu vi como... Isso gera piedade em você? Esse olhar que você fitou aquelas pessoas gerou piedade em você? Ou gerou cócegas para sair falando mal daquele irmão para todo mundo? Mas se o teu olhar sobre essas fraquezas despertou piedade, compaixão, amor e uma necessidade ardente de edificar aquela pessoa, os teus o colírio que você usa está correto. Mas se for diferente, não é o colírio dos céus. O teu olhar não está ajustado, tua visão não está perfeita. Há miopias, astigmatismo, né? Hipermetropia, sei lá. Tem uns que não enxergam o que está perto, é hipermetropia, parece, né? Esse nome. E tem uns que não enxergam o que está longe. O colírio do céu ajusta a nossa visão para enxergar longe e perto. Então eu tenho que cuidar quem está perto de mim, eu tenho que cuidar quem está longe, eu tenho que olhar tudo, mas com aquele olhar de Cristo, não com um olhar humano, carnal, natural. Que Deus abençoe os irmãos. Ficamos por aqui hoje, não temos tempo para ir adiante, mas os irmãos podem desenvolver a reflexão nessas palavras maravilhosas de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Saudar, então, o irmão Zé Marcondes, depois meus irmãos Elizabeth, bem-vinda, minha irmã.
e a irmã Elaine. Bem-vinda. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ontem não deu para entrar, não, que eu tive que fazer uns exames, cheguei tarde, não deu para entrar, viu? Boa noite para todos aí, amém, irmão. Glória a Deus. Amém. Já estava aqui a irmã Núbia e o irmão Sullivan, né? Então, irmão, te falando sobre o nosso tema, então, é baseado no Café com Cristo de hoje de manhã, que falou sobre a igreja em Laodiceia, né? Era uma igreja madura, né? Que a gente consta assim, que eles já tinham alguns anos, só que eles tinham problema. E o problema da Laodiceia era mornidão. Então, o Senhor Jesus exortou bastante a igreja em Laodiceia. Vamos ver hoje aqui quais espíritos que atacavam esses irmãos, né? E vê em mim, a gente tem que olhar sempre para nós, né? Como é que eu estou perante esses espíritos, né? E foi colocado também algo importante, assim, foi colocado que precisamos tomar posição, né? Hoje nós temos que ter uma posição diante de Deus. Porque no universo só existem dois partidos, né? É o partido das trevas ou é o partido da luz, né? O partido da luz é o sistema de Deus, o governo teocrata, onde Deus é que governa, né? E o partido das trevas a gente sabe quem governa, né? Então foi colocado assim que nós, como cristãos, temos que ter sempre uma posição. Temos que ter uma posição. O Senhor não aceita a mornidão, o centrão, né? O centrão não existe. Se eu estou no centro, eu já tomei uma posição. E, na verdade, não é daí da luz, né? E, então, o grande problema aqui da igreja em Laodiceia é que eles estavam, então, na mornidão. Vamos ver como é que Jesus tratou essa igreja aqui, né? Vamos ver lá, então, os primeiros versículos agora. Começa, então, vamos do 14 ao 16 aqui, né? Fala assim, esse primeiro versículo já traz algo importante aqui. Então, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém. Olha o que Jesus fala agora, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se a gente for reparar em cada uma das 7 igrejas, das 7 cartas, no início, o Jesus colocava características, né, que espelhar também as dificuldades que tinha aquela igreja. Então, Laodiceia, né, o problema delas era testemunho, né, faltava um testemunho fiel. Jesus era a testemunha fiel e verdadeira, né? Mas vamos ver o que ele falou aqui, então. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosses frio ou quente, né? 16. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? Então, quer dizer o quê? Jesus não se agrada do morno. O cristão tem que ter uma posição, né? E aqui vamos ver um exemplo, então, agora. Primeiro vamos ver um exemplo de alguém que tinha uma posição, alguém que era quente. Vamos ver, então, Josué 24, 14. Vamos ver o 14 e o 15. Josué, um exemplo, então, de alguém que tinha uma posição. Ele tomava uma posição. Então, o que fala assim? É Josué falando. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Olha aqui, ele estava falando para a congregação aqui. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Olha aqui, né? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha a posição dele aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Ele tinha uma posição, e tomou uma posição sobre toda a congregação.
Vocês podem escolher. Eu já fiz a minha escolha, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que Deus quer de nós. Uma posição. Nós temos que ter uma posição. Então, onde eu for, eu tenho que ter uma postura. Isso foi falado bastante no Café com Cristo, né? Expressando aquilo que eu sou, né? Em nós carregamos a arca hoje, né? Cristo está em nós. Ele quer que nós tenhamos uma expressão, um testemunho. O problema de Laodiceia é que eles não tinham esse testemunho. Então, exemplo do quente, né? Esse agradou Jesus. Jesus agradou tremendamente Jesus. Vamos ver agora que é um exemplo de morno, né? Quem é que seria o morno? Vamos ver aqui, então. 1 Samuel 15, 9. Ele foi um rei, o primeiro rei de Israel, né? 1 Samuel 15, 9. Quem era? Saul, né? Então, aqui, então, vamos ler. E Saul e o povo pouparam Agag, né? Ele fazia, olha, ele e o povo. O que acontecia com Saul? Ele queria agradar o povo, não a Deus. Então, ele fazia uma mistura. Um exemplo do morno, né? Em parte ele pratica, em parte não pratica. Então, os laodicenses também tinham esse problema. Eles escolhiam o que eles faziam para Deus. Era tudo do jeito deles, né? Isso aqui é um morno. Então, e Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei dos amalequitas, né? E o melhor das ovelhas e dos bois. A opinião deles é que estava valendo, né? E os animais gordos e os cordeiros. E o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente, né? Quer dizer, então Deus quer que a gente tenha sempre uma posição radical quanto que é trevas, que é do mal, né? Nós não podemos ficar suportando coisas que são das trevas, né? Agora, o que ele falou no final? Porém, toda coisa vil e desprezível destruir. Né? Ele escolheu, então, o que ele fazia. Ele não, na verdade, ele não obedecia a Deus, né? Ele era muito influenciado, então, pelo povo. Era um exemplo, então, de morno, né? Mas Jesus falou sobre as obras. Vamos ver aqui sobre as obras também, no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago 3, 11. Então, o problema estava na expressão, né, da posição, e também nas obras. Olha aqui. Tiago 3, 11 fala assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Olha aqui. Versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Agora o versículo 13. Que entre vós é sábio e inteligente, mostre com mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder. Olha aqui o proceder, né? As suas obras, né? Então, as obras envolvem a minha expressão, a minha escolha, né? Amém? Então, mas vamos ver aqui, então, a situação do morno. Jesus mostrou como é que é o morno. Vou ver agora Apocalipse 13, 17. Vamos voltar lá para a igreja em Laodiceia, a carta à igreja em Laodiceia. Jesus segue falando aqui. E Jesus queria o quê? Que ele se arrependesse, né? Sempre que Jesus traz algo para nós é para consertar, para mudar. Como é que ele descreveu, então, a situação do morno? Pois dizes, estou rico e abastado. Quer dizer que o morno acha que ele já está bem, né? Está só esperando Jesus voltar. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Misericórdia, né? Material, já li todos os materiais, né? Não preciso ler mais. Eu não preciso de coisa alguma. E olha o que Jesus falou aqui, né? E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Né? Então, Jesus expõe aqui a situação do morno, né? Então, eu digo assim, mas eu falo para mim próprio, a gente sempre tem que estar olhando para nós mesmos. Até que ponto eu não estou acomodado? Uma característica do morno é a acomodação. Até que ponto eu não tenho soberba no meu coração, né? Notem que ele estava achando aqui, eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Então, Jesus exortou tremendamente, também sabe que tu é infeliz, miserável, pobre e nu, né? A situação, então, do morno. Então, a importância dessa carta, a gente olhar, né, e ver, assim, até que ponto realmente
eu não tenho alguma área da minha vida que eu não estou acomodado, que eu não estou soberbo, né? Isso é importante a gente sempre tá examinando, né? Examine a si mesmo, né? É importante. E essa carta é muito boa para isso. Mas Jesus não somente expôs os irmãos, né, da igreja em Laodiceia, ele mostrou como que eles podiam fazer para se livrar do problema. Vamos ver agora, então, o versículo 18, os conselhos de Jesus para a igreja em Laodiceia. Então, Apocalipse 3, 18, o primeiro 18. Então, os conselhos que Jesus deu para eles. Vamos ver aqui. Aconselho-te que de mim, é de Jesus, nós precisamos dele, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. O que é esse ouro refinado pelo fogo para enriquecer? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, o ouro representa a natureza de Deus. Né? Então, tem um versículo que explica como a gente faz isso. Tiago 1,12. Vamos ver Tiago 1,12. Como é que eu vou adquirir o ouro refinado? É no fogo também. A gente sabe que o fogo lembra o quê? Provações. Né? O caráter de Deus é forjado em nós através das provações. É pelo fogo que eu vou adquirir então a natureza de Deus. Né? Olha o que fala aqui então. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Né? Então, como é que eu já adquiri esse ouro, a natureza de Deus? Através das provações, né? Suportando com perseverança as provações. Se eu estou sendo provado, passando por meio difíceis, Deus quer produzir ouro em mim, quer produzir natureza, quer produzir expressão de Cristo. Né? Nem tudo que é velho, tudo que é impuro, tem que ser queimado. Vai sobrar só o ouro, só a natureza de Deus. Né? Tá, vamos voltar de novo lá, então, para Apocalipse 3, para continuar vendo os conselhos de Jesus. O segundo conselho de Jesus agora. Apocalipse 3, 18. Então, ouro refinado pelo fogo. Agora, segundo item, vestiduras brancas para te vestires. As vestes, né? Eu preciso de vestes, para que, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O irmão estava falando no vídeo ali, né? Que lá no dia do tribunal de Cristo, se eu não tiver as vestes, eu vou ser exposto, né? A nudez vai ser exposta. Né? Mas então, o que eu preciso? De vestiduras brancas. Vamos lá em Apocalipse 19:8. O que são essas vestiduras? O que fala aqui? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Olha que vestes lindas aqui, né? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? Então, as vestiduras brancas vêm como? São produzidas e eu vou ser, a hora que eu tenho as vestes, né? Eu vou expressar a justiça de Deus. Então, atos de justiça dos santos, as vestes. A gente nota que tudo envolve expressão, né? Envolve a expressão. Vamos ver o terceiro conselho que Jesus deu, então, para Laodiceia. Vamos voltar lá, então, para Apocalipse 3, 18, seguindo ali, então. Então, vamos ver aqui agora. Ó. E colírio para ungires os olhos, né? Colírio para ungir os olhos. Então, quer dizer, qual é o problema dos laodicenses? Eles não tinham a visão do reino. Isso vai ser falado na próxima sexta, vai ter um seminário falando sobre isso, sobre o reino. Uma live. É? Uma live, né? Vai ter uma live falando sobre... Vai ter uma live na sexta-feira falando sobre o reino. Então, os laodicenses não tinham visão do reino. Então, Jesus falava que eles tinham que comprar colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, qual era o problema deles, né? Não precisa nem te olhar, que a gente já conhece esse versículo. Era Mateus 6, 33. Eles não estavam colocando o reino de Deus em primeiro lugar, né? Eles colocavam as coisas deles.
era uma igreja que tinha se acomodado, né? Um crente antigo. Então, nós que somos crente antigo, no meu caso, tem que tomar muito cuidado para não acontecer isso, né? Amém? Então, Jesus deu 3 conselhos preciosos para os laodicenses, né? Vamos ver, então, agora o versículo... o 19 fala o que Jesus quer com esses conselhos, o que ele queria dos laodicenses. E quer de nós também, se eu tenho alguma área que eu estou deficiente, né? O que eu preciso fazer? Ó, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, nos mostrava que a repreensão e a disciplina era porque ele nos ama, né? Amém? E olha o que ele fala, então, na sequência: se, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o que o Senhor quer das áreas que eu sou deficiente? Que eu me arrependa. Uma palavra muito, muito falada, arrependimento, né? Mudança de atitude. Ele exortava, então, para os laodicenses mudar as atitudes, né? Olha os problemas que vocês têm aí, ainda tem tempo, vamos corrigir, tá bem? Agora, vamos ver o versículo 20, é um versículo que a gente pega muito aqui, né? Aqui ele falou para os laodicenses, esse versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? Aqui a casa representa o coração. Aquele povo não tinha entregue o coração a Jesus. Jesus estava no espírito, né? Mas não tinha conseguido entrar na alma deles, né? A vontade deles, a mente deles não estava ocupada por Jesus. Consequentemente, as emoções também não, né? Então, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, né? Envolve consagração, oração, né? Saímos ontem da nossa semana de oração, é importante a gente estar orando, é assim que nós abrimos, então, a porta para o Senhor Jesus, né? Então, se eu fizer tudo isso, que Jesus fala, então, no versículo agora 21 aqui, né? No versículo 21 e 22, então: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Então, vencedor, se tu notar, tu lê as 7 igrejas, tu vê que cada uma das 7 igrejas, ele sempre fala ao vencedor, né? Quem é o vencedor? Aquele que nega a si mesmo, aquele que toma a cruz, né? Que toma uma posição perante Deus e faz a vontade dele. Então, as 7 igrejas sempre aparece o vencedor. Ele cita o vencedor. Então, ele chama nós para sentar com ele no trono. É o vencedor, e para o milênio, né? Finalizando, então, versículo 22, agora, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito falava para todas as igrejas, né? Nota que ele mandou para Laodiceia, mas essa carta era para ser lida para todas as igrejas da Ásia. Tinha 7 igrejas lá, então, que ele mandou 7 cartas. Amém, meus irmãos? Então, vimos, então, a carta à igreja em Laodiceia, é uma carta, assim, importante a gente meditar nela, né? Uma carta realmente, assim, que tem conselhos importantes para a gente ler, meditar, ver como é que eu estou, bem? Mas é isso aí, então. Não sei se a Nora quer comentar alguma coisa, depois eu vou passar um pouco para as irmãs também. Amém. Então, vamos comentar um pouquinho, né, sobre algumas coisas que foram faladas, né, durante a mensagem. Primeiro foi falado sobre o rei Saul, que foi considerado um rei morno, porque ele obedecia em parte o que Deus mandava, mas em parte ele queria agradar o povo e a ele mesmo, né? Então ele foi considerado um rei morno. E a gente viu assim que Deus se desagradou profundamente dele e escolheu Davi, que era um homem segundo o coração dele, né? Vamos abrir em 1 Samuel 15:11, onde Deus fala de por que Saul não agradou a Deus, né? 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. É Deus falando que se arrependeu de constituir, né, Saul rei. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, aqui mostra que o que desagradou Deus é que ele seguia só em parte, ele era parcial.
ele era morno, né? Uma parte ele fazia e uma parte que ele não gostava, ele não fazia. Então Samuel se contristou e a noite toda clamou ao Senhor. Então a gente vê assim que o Samuel, que era o profeta, intercedeu pelo Saul por toda a noite diante do Senhor, né? Mas não adiantou, né? Porque ele não agradou a Deus por ser parcial, seguia somente em parte. Uma parte que ele não queria, ele não seguia. Deus não se agrada, então, de quem é morno, né? No caso, Saul, ele foi vomitado da boca de Deus, né? No momento que foi substituído por Davi, né? Demorou um tempo, mas ele foi substituído, né? Outro exemplo agora de quem agrada a Deus, de quem é quente, eu diria que é o apóstolo Paulo. Então, vamos abrir em Gálatas 1:10, que é alguém que é quente, alguém que optou por Deus. Isso, acho que né? tá vendo, tá isso aqui. Esse aí é o chimarrão bem quente, né? Fervoroso. Então, diz assim, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, ele era totalmente definido por Cristo, né? Ele não procurava favor de homens, favor de, né, pessoas, agradar pessoas. Ele disse, se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo, né? Então, meu interesse é agradar a Deus, é servir Cristo, né? Então, ele era uma pessoa definida. É isso que Deus quer de nós, né? Uma decisão, né? Então, Davi, era um homem como Deus queria, que era definido. Ele pecava, mas quando ele via que ele desagradava a Deus, ele se arrependia e voltava atrás, né? Outra coisa importante também, vamos abrir em Apocalipse 22:14, onde fala das vestes. Como é que nós devemos agir para ter vestes brancas? Diz assim, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, o que é isso? Eu tenho que estar confessando os meus pecados diante de Deus e me arrependendo, né? Aquele que confessa os pecados e se arrepende, o que vai acontecer? Diz aqui, ó, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade, que é a Nova Jerusalém, né? Pelas portas, quer dizer, entrem como vencedores. Então, aquele que lavar suas vestes, né, no sangue do Cordeiro, que confessar os seus pecados, que se arrepender, vai ter o direito à árvore da vida e vai entrar na cidade pelas portas, vai ser um vencedor. Amém? Então, a importância, né, de nós estarmos sempre nos santificando, né, buscando a presença de Jesus, de Deus, e nos santificando. Então, a importância do arrependimento. E isso é falado, né, em toda a palavra é falado sobre isso. Vamos pegar alguns versículos do Novo Testamento. Mateus 3:2. Aqui é João Batista falando. Profeta, né, que antecedeu Jesus, preparando o caminho para o Senhor. Então, ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, ele pregava arrependimento, né? Agora, no mesmo capítulo, do 7 ao 10, versículos 7 ao 10. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Então, aqui veio aqueles que eram fariseus e saduceus, estavam vindo se batizar. Mas eles foram exortados por João Batista. Diz aqui, ó, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, não adianta eu ser um cristão nominal, né? Eu dizer, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Deus. Não é só da boca para fora, tem que ter fruto, tem que ter expressão.
9. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então não adianta só dizer, mas eu sou cristão. Mas e as atitudes? E as obras? Aquilo que tu faz, expressa Cristo. Não quer dizer que eu não vou pecar, mas eu tenho que ter uma vida em que, quando eu peco, eu me arrependo e eu mudo. Eu sou transformado. Eu deixo Deus me transformar. Versículo 10. Diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, ele exortava, né, que a árvore, se ela não produz bom fruto, ela só serve para lenha. Ela é lançada ao fogo. Então, ele diz, cuidado, tu tem que ter uma expressão de Deus, uma expressão de Cristo, né? Não adianta só tu te batizar e tu dizer que é crente. Tu tem que mostrar isso não só pelas palavras, mas também pelas atitudes, né? O que eu faço no meu dia a dia. Isso não quer dizer que eu não vou errar, quer dizer que eu vou errar e eu vou me arrepender e eu vou mudar, eu vou ser transformado. Amém? Jesus também falou de arrependimento, Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, Jesus também dizia que nós precisamos nos arrepender, né? E Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as pessoas têm que ver um testemunho daquele que é cristão. Pelas atitudes que a gente tem no dia a dia, as pessoas vão ver se nós somos da luz, do partido da luz ou do partido das trevas, através das obras que a gente faz, né? E as nossas boas obras, então, vão glorificar ao Pai que está nos céus. Amém? Amém. Se alguém mais quer compartilhar, deixa os últimos minutinhos aqui, então. Hoje falamos, então, sobre a igreja em Laodiceia, né? O problema da mornidão, né? Mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre vigiando. A gente sabe, acha que está muito bem ali, que nem falava ali, né? Rico e abastado, mas não estava nada, né? Amém. Lembrar também que sexta-feira tem seminário, né? 21h30, falando sobre o reino, né? Eu sempre esqueço o título do seminário, sei que é sobre o reino, né? Então é importante a gente estar assistindo esse seminário. E eu lembro aos irmãos, se tu está assistindo hoje pela primeira vez o nosso canal, gostou da mensagem? Então, te convido, quer nos ajudar? Te inscreve no canal, isso vai ser importante para impulsionar nossas mensagens no YouTube. Inscrever-se, curtir, comentar, deixar um comentário também sempre é bom e compartilhar. A realidade do reino de Deus, né? Isso, a realidade do reino de Deus. Na próxima sexta-feira, às 21h30, né? No canal da Rádio e TV Menorá, do YouTube. Amém, meus irmãos? Então, ninguém se manifesta mais aqui, né? Então, terminando o nosso tempo aqui. Mas, então, amanhã nós vamos voltar, então, amanhã, quinta-feira. Não, Jesus vão estar aqui novamente, encerrando a nossa semana, e na sexta vai ter o seminário. Semana vai ter bastante programação espiritual. Vou convidar, então, a nossa irmã Elaine a fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta live, por todos os irmãos que estão participando hoje, pelos irmãos que não puderam participar, que o Senhor sabe todas as coisas. Hoje o Senhor nos ensinou, né, sobre o seu reino, né, ensinou também que nós não devemos ser mornos, né, devemos ser quentes, né, devemos buscar cada dia mais a sua palavra, devemos também estar corretos diante de Deus, né, quando a gente fizer coisa que não deve diante do Senhor, devemos nos arrepender. Muito obrigado, Senhor, por esse momento
grande ensinamento, Jesus. Que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão presentes aqui e os outros que não puderam participar, Senhor. Disso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmãos. A irmã Núbia também. Elizabeth, o Súlio. Boa noite, irmão. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, irmã.